Para mim, essa parábola, ela é uma das mais ricas que Jesus contou. E para mim ela fala da história da humanidade. Ela fala desde quando o homem estava com Deus, até que o homem sai para longe de Deus, e quando o homem volta para Deus. A história, se você perceber, ela parece que não tem fim. O texto que a gente leu termina com o pai do lado de fora, tentando convencer o filho mais velho a entrar. E isso é bem interessante também. Quem traduziu as Bíblias que nós temos, deu alguns títulos para algumas passagens bíblicas. E na Bíblia de muitos de vocês, como na minha também, está escrito a parábola do filho pródigo. Não é de vocês tem isso? Mas você percebe que essa parábola não é a respeito do filho, é a respeito do pai? Você concorda comigo? Eu tenho muitos amigos ministros e todos concordam com isso. Cara, essa parábola devia ter outro título, devia ser a parábola do pai. Devia ser a parábola do pai amoroso. Porque a história é a respeito do pai. Mas tem um porquê da gente achar que o filho é o centro dessa história. Eu sempre lia esse texto e eu achava a figura do pai nessa história um pouco ausente lá no começo. Parece que ele mal aparece. Certo homem tinha 2 filhos. E aí a história parece que agora vira para o mais novo. E o mais novo deles pediu a parte dos seus bens, a sua parte da herança. E o pai deu. Eu não conseguia entender isso. Como é que um pai dá uma herança? O pai ainda está vivo, como é que dá herança para o filho mais novo? E daqui a um pouco esse filho saiu de casa, daqui a pouco esse filho perdeu tudo, daqui a pouco esse filho se arrebentou inteiro, daqui a pouco esse filho volta. Parece que é tudo a respeito dele, porque está narrando a história do filho mais novo, do que saiu de casa, está contando com detalhes como é que foi a vida dele. E cadê o pai? Só que a partir do momento que o pai entra em cena, aí você vê que a parábola é a respeito do pai, porque é tudo a respeito dele, agora o foco está todinho nele. Isso chama a minha atenção para a nossa vida. A Bíblia nos garante que nós viemos de Deus. Ela diz que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Amém, queridos? Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Quando você se entrega para Jesus, você não está fazendo uma caridade. Olha, eu estou te dando uma coisa que não te pertence. Não, você só está devolvendo para Deus o que era dele desde o princípio. Porque nós viemos dele. Amém? A gente às vezes tem a tendência de achar que a nossa história com Deus começou quando a gente conheceu Jesus. Porque até por exemplo, eu conhecer Jesus, até eu entregar minha vida para Ele, eu vivia como se Ele não estivesse ali. Eu vivia como se Ele não existisse. Eu fazia o que eu queria. Eu não tinha, a minha consciência não pesava quando eu pecava. O meu coração não doía quando eu fazia uma coisa errada. Quando eu não conhecia Jesus, parece que Ele nunca tinha existido. Mas depois de conhecer Jesus, eu olho para o meu passado antes dele, e eu percebo quanto livramento eu tive, quanto cuidado, quantas situações que eu podia ter morrido, que eu podia estar preso, que eu podia ter pego uma doença mortal. Isso não aconteceu. Então eu percebo que Ele estava me guardando. Ele estava me guardando. A minha história com Ele não começou quando eu o conheci. A minha história com Ele começou antes de eu existir. Ele escreveu a teu respeito antes de você existir. A Bíblia diz que antes que cada um dos seus ossos fosse formado no ventre da sua mãe, o Senhor já te chamava pelo teu nome. Isso é muito sério. Às vezes a gente não dá valor por não conhecer, e tudo aquilo que a gente não conhece e não entende, a gente não desfruta. A parábola começa. Jesus fala, certo homem tinha 2 filhos. E aí você vai perceber uma coisa que por pura observação, não é revelação alguma, é pura observação, amém? Certo homem tinha 2 filhos e o mais moço deles, então você já percebe que os 2 não eram gêmeos. Boa essa, não foi? Não eram gêmeos. O mais moço tinha o mais moço e o mais velho. Naturalmente, se você conhece um pouco da vida, você sabe que o mais velho nasceu primeiro. Meu Deus, o céu desceu na terra agora. O mais velho nasceu primeiro. O mais velho aprendeu a falar com o pai.
O mais velho aprendeu a andar com o pai. O mais velho não tinha nenhuma criança para ele se inspirava em adultos. O mais velho, nesse texto, você percebe que Jesus está falando de gente religiosa, de gente que simplesmente só sabe cumprir regra. Porque era essa vida que esse mais velho tinha. Jesus estava contando essa parábola para fariseus, para os religiosos da época que estavam reclamando porque Jesus passava tempo com pecadores. Então Jesus contou essa parábola para eles. Essa é a terceira de uma sequência. Tem a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. Elas vêm em sequência. E elas falam todas a mesma coisa. Do pai procurando aquilo que se perdeu, porque isso alegra o coração dele. Você vai perceber, quantos aqui são filhos mais velhos dentro de casa? Tem alguém aqui que é o filho mais velho dentro de casa? Eu também sou. Quantos aqui são os filhos mais novos dentro de casa? O caçula. Os mais novos estão ganhando. Então, cuidado. Mais um representante do mais velho está com o microfone na mão. É pura observação, mas a gente precisa observar certas coisas para entender, talvez, o porquê de algumas. Quando eu nasci, eu era o reizinho da casa. Só tinha eu. Tudo era para mim. O quarto era meu. Todos os brinquedos da casa, sabe de quem eram? Eram meus. Eu tinha as minhas coisas, meu pai tinha as dele. Não brinca com as coisas do teu pai, porque teu pai não está brincando com as tuas. Eu queria muito que meu pai viesse brincar comigo com as minhas coisas. Meu pai era médico. E volta e meia eu queria brincar com o estetoscópio dele, com aquelas palhetas de ver garganta. Mas aquilo não era brinquedo. Era bem claro que aquilo era do meu pai e as minhas coisas eram minhas. O filho mais velho, ele tende a ser um pouquinho egoísta. Quando nasce o filho mais novo, você sabe como a coisa funciona. O mais velho surta. Porque ele agora vai ter que conviver com a realidade que ele não é mais o reizinho da casa, agora tem um outro. Cara, e esse outro agora tem toda a atenção, ele tem todo o cuidado. Ei, ele está brincando com os teus brinquedos, cara. Não mexe nos meus brinquedos, vai brincar com os seus. Aí lá vem sua mãe e fala, deixa ele brincar com os seus brinquedos. Você fala, cara, ninguém me entende. Você aprendeu a falar com um adulto. Você aprendeu a caminhar com um adulto te puxando pela mão. Você aprendeu a brincar com um adulto. É natural que você fique um pouquinho mais, não é maduro, mas um pouquinho mais endurecido. As primeiras surras quem levou foi você, as piores também. Os maiores nãos quem levou foi você. E é revoltante. Você só teve permissão para ir para uma festinha com os amigos aos 16 anos, o irmão mais novo com 12, 13 já está saindo. Dá raiva, não dá? Eu, por exemplo, cara, eu não era exemplo para ninguém. Eu, na minha adolescência, me envolvi com drogas, me envolvi com punk rock, eu só queria saber de andar todo rasgado e voltado contra o sistema. E meu pai, ele tinha um sonho desde criança, que era vencer na vida, e quando o filho dele tivesse 18 anos, ele ia dar um carro para o filho dele. Eu não merecia um carro, cara, mas meu pai tinha esse sonho de dar um carro para o filho dele. Você está entendendo? Então meu pai, quando eu fiz 18 anos, ele comprou um carro para o filho dele. Meu pai estava realizando um sonho dele, né? Ele comprou um carro para mim. Eu não pedi um carro, cara. Eu não sabia dirigir. E eu ganhei o carro estava na garagem, eu não fiz festa. Eu nem aprendi a dirigir. O carro ficava na garagem. Meu irmão mais novo aprendeu a dirigir. E eu me lembro que o dia que eu me toquei, que eu precisava aprender a dirigir, foi um dia que eu estava há horas andando no sol, lá em Brasília, de coturno, casaco de couro. Passa meu irmão no meu carro, buzina para mim e não para. Eu falei, cara, alguma coisa tem que acontecer. Eu preciso me mover. Filho mais novo parece que ele é mais esperto. Filho mais novo... Olha o partido dos mais novos. Filho mais novo aprendeu a andar mais rápido. Filho mais novo aprendeu a falar mais rápido. Filho mais novo já brinca com o brinquedo do mais velho. Sabe por quê? Porque o mais novo tem o mais velho para se basear. Ele não aprendeu com adulto, ele aprendeu com uma criança que nem ele. Então ele aprende tudo mais rápido.
Ele acelera. O mais novo vê o mais velho se ferrando na mão dos pais, ele fala, eu não vou fazer o que esse otário está fazendo. Ele dá uma volta. É revoltante, mas é assim que é a vida, cara. Eu estou falando aqui de irmãos. Amém? Porque eu sou um irmão mais velho, eu sei falar disso. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço pediu a sua parte da herança. E o pai repartiu entre eles, ou seja, o mais velho ganhou a sua porção também. Amém? O texto diz, depois de não muitos dias, o mais moço pegou tudo que era seu e foi embora para uma terra distante. E lá viveu de maneira irresponsável, até que ele perdeu tudo. Você percebe a velocidade com que isso aconteceu?